Conforme o artigo 16 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, esta mesa oferece denúncia em face do vereador Schicarelli. O senhor secretário fará a leitura da decisão da mesa. Aos vereadores integrantes da mesa da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Ailton Araújo, vereador Felipe Braga Cortes, vereador Cristiano Santos, vereador Pedro Paulo, vereador Paulo Rinck, vereador Serginho Renato Balanguer, vereadora Maria de Lourdes, vem complementar denúncia já vinculada por meio do ofício 192 de 2016 em desfavor de José Carlos Schicarelli, brasileiro, casado, vereador do município de Curitiba, do RG 3185-309-5 e do CPF 433-853-629-20. Tudo conforme preceitua o artigo 16º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Primeiro, do endereçamento da denúncia. Muito embora o artigo 16 do Código de Ética e Decoro Parlamentar determine que a denúncia seja oferecida à mesa da Câmara, percebe-se que os denunciantes coincidem com os integrantes da mesa, razão pela qual se estende, apresenta a Câmara Municipal de Curitiba, ou seja, a totalidade de seus vereadores. Dos fatos e do enquadramento jurídico. Na sessão do dia 19/10/2016, o excelentíssimo senhor vereador Chico do Uberaba denunciou verbalmente que alguém teria votado em seu lugar no projeto de decreto legislativo número 0093-0003 de 2016, em verbis, : senhor Chico do Uberaba, presidente, eu não votei, está marcado que eu votei. Está marcado que eu tinha votado? Confirma aí. Senhor presidente Ailton Araújo, aqui não aparece, só aparece o resultado final. Senhor Chico do Uberaba, eu não apertei o mais aqui. Está apertado o mais aqui. Duro que não fui eu. Era o que eu ia apertar, mas não fui eu que apertei. Senhor presidente, vereador, se alguém apertou no seu lugar, vamos mandar verificar as imagens. Senhor Chico do Uberaba, não faço questão, mas estou deixando registrado esta casa que não fui eu que apertei, mas era o voto que eu iria colocar de qualquer forma. Senhor presidente, vamos verificar as imagens, aprovado conforme o painel eletrônico, esgotado a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Primeiro secretário procederá à leitura dos requerimentos que dependem de deliberação plenária. Logo depois, na mesma sessão, o vereador Schicarelli se manifestou confirmando. Vereador Schicarelli, para registro à casa, senhor presidente. Gostaria de registrar que eu vinha me deslocando de um lado para cá e acidentalmente, sem querer, não percebendo, acabei apertando a votação do vereador ao lado. Deixar bem claro que assumirei toda a situação aqui. Realmente apertei. Foi sem ver ou sem querer modificar a votação. Era isso. Pelas notas taquigráficas da sessão, comprova-se a autoria e a materialidade. O vereador Schicarelli confessa ter votado em lugar do vereador Chico do Uberaba, conduta esta que, em tese, objetivamente se amolda no artigo 8º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 8º. São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. 9º. Fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar resultado de deliberação. Registre-se que a presente denúncia apenas completa o ofício 192 de 2016, que já deu início ao processo de apuração dos fatos aqui narrados, o qual já recebeu manifestação prévia da Corregedoria e a deliberação
na mesa da Câmara para encaminhamento nos termos do artigo 17, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Desta maneira, já se tem como cumprido o artigo 17, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, requerendo seja a presente denúncia imediatamente encaminhada a plenário para deliberação. Terceiro, do pedido, diante do exposto, pede o prosseguimento do feito nos termos do artigo 17, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Quarto, das provas já se encontram encartadas nos autos as notas taquigráficas da 34ª sessão ordinária, onde os fatos estão registrados. Requer ajuntada pelo setor competente do áudio e vídeo da sessão em questão. Indica-se como testemunha o vereador Chico do Uberaba. Curitiba, 8 de novembro de 2016, assinada pelos vereadores Ailton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rinck, Serginho Renato Balanguer, Maria de Lourdes de Souza. Seria isso, presidente, a leitura. Conforme o contido na decisão desta mesa, verificamos tratar-se de fato classificado na denúncia como procedimento incompatível com o decoro parlamentar, artigo 17, inciso 2. Em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que estabelece, artigo 5º, inciso 2, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Respeitando o devido processo legal e ampla defesa, passamos a palavra ao vereador Chicarelli, que terá 15 minutos para fazer a sua defesa. Bom dia a todos. Um instantinho, vereador. Queremos pedir aos senhores vereadores, por gentileza, que evitassem, os assessores, que evitassem conversar com os seus vereadores neste horário. Nós estamos tratando de um assunto muito sério para esta casa. Então, senhores vereadores, tomem suas bancadas. Senhores assessores, por gentileza, deixem para conversar depois com os senhores vereadores, e alguma conversa muito urgente que seja feita aqui ao lado para que possamos ouvir o vereador Chicarelli. Eu fico aguardando que os senhores acatem esse pedido. Por gentileza, eu fiz um pedido e gostaria que fosse acatado. E fico aguardando até que os senhores... Com a palavra, o vereador Chicarelli, por 15 minutos. Agradeço, senhor presidente. Fui realmente pego de surpresa, mas vou tentar, hoje de manhã, com essa notícia que estava em julgamento, mas, como é de meu costume improvisarei minha defesa hoje aqui. E não sou um bom advogado, nem um bom defensor, mas quando vai se defender a causa própria, não é professor Salamone? Você se vira nos 30. Então estou aqui para me defender, como eu falei, a minha causa própria, e peço sim e agradeço ao presidente a atenção dos colegas. Colegas, o que está ocorrendo comigo, plenamente justificável e elogiável a atitude da mesa e dos senhores presidentes poder esclarecer para a sociedade, e para todos os funcionários, que eu tenho o maior carinho, e sempre friso os funcionários dessa casa,
Para mim, hoje, com todo respeito aos vereadores, eles são pessoas que eu gosto mais ainda que os vereadores. Não sei porquê, mas aprendi. Mas, vamos ver se eu consigo fazer isso sem chorar, porque é um momento que qualquer pessoa poderia passar nesse plenário. Às vezes, uma conduta honesta, responsável, de vir em todas as sessões, participar de todas as comissões, fazer todos os pareceres, contribuir com essa mesa com denúncias, com superfaturamento, como eu fiz no começo, acompanhar pessoalmente as licitações. Hoje, maravilhosamente conduzida pelo atual presidente e sua mesa, de uma forma transparente, limpa, ordeira, como lutou o presidente Salamone, ex-presidente. Tive problemas nessa casa. Foram embates pessoais, questões partidárias, mas jamais pessoais. Independente do que vai ocorrer hoje aqui, não peçam que os colegas tenham dó de mim. Que analise, sim, com frieza, assim como a vereadora Noêmia, de um modo imparcial. Nunca procurei ela e nem fui no gabinete dela para recorrer desses fatos. Ela fez uma análise preliminar e julgou a minha total inocência. Mas venhamos aos fatos. Para isso, eu vou fazer uma pequena interrupção, e vou mostrar o dia da votação, que eu não votei por engano, eu votei no local errado, gente. Engano é quando se engana, uma votação apertada, você vai lá. Não, a votação era para aprovar as contas do governo Rich, no primeiro estágio, acho que 2010, 2012, desculpa não lembrar de todos os dados, como eu falei, fui pego de surpresa hoje. Mas uma votação em segundo turno, com aprovação já praticamente 1 ou 2 vereadores que votaram contrário, que não tinha como o meu peso ou a minha fé mudar em nada. E naquela votação de segundo turno, eu votei no lugar errado. Mas faço questão, antes de passar o vídeo, explicar para os colegas por que pode acontecer isso numa pessoa. Porque talvez pode acontecer com você, com você, com você. E tudo o que acontece de errado na vida da gente tem um porquê e tem uma vontade de Deus. E tem uma explicação. Para mim, foi para ser mais compreensivo com as pessoas, entender o erro, que na semana seguinte, um humilde frentista de um posto de gasolina se enganou na hora de abastecer o meu carro, onde eu pedi 30 ou 40 reais para ele se abastecer, ele encheu o tanque do meu carro. Sendo que eu tinha vale combustível no outro dia para encher. Na mesma hora, o frentista começou a me acusar. Senhor, você está errado, eu não falei isso. Eu falei, calma, meu amigo. Você passou seu acusador, eu que deveria te acusar que você fez alguma coisa errada. Espera aí. Bateu na minha cabeça. Ele se enganou. Ele fez uma coisa errada. Aí sim, eu fui compreender uma pequena história do que tinha acontecido comigo, o que pode acontecer com qualquer pessoa. Aquele simples e humilde cidadão no posto de gasolina, no outro dia, quando a gerente me ligou querendo tirar o carro, tirar o combustível do meu tanque, que requeria um mecânico, ela foi pronta para tirar. Eu falei, não, o menino, eu aceito o seu perdão, sua desculpa, porque realmente ele estava distraído. Ele estava conversando com o outro frentista, isso porque havia uma testemunha do meu lado. E ele encheu por engano meu tanque. Não fiquei nem um pouquinho bravo com ele e nem usei de atirar uma pedra nesse humilde cidadão. Mas venhamos aos casos. Isso chama-se déficit de atenção momentânea. Qualquer cidadão, gente, pode ter um déficit de atenção momentânea. Ele é saudável, é bom. Quantos de vocês no decorrer do dia tem déficit de atenção momentânea? Esquece de uma coisinha, faz uma coisinha errada. Isso é saudável para o cérebro. Seria ruim, Chicarelli, seria ruim quando você atravessa um sinal vermelho, é péssimo. Ou então, se você pegar uma tribuna condenatória, raivosa, e com espírito de aniquilar ou julgar de uma forma errada, que eu tenho certeza que não é o caso.
Então, gente, isso chama-se déficit de atenção momentâneo. Vocês passam por isso diariamente. Quem não passar e quem atirar a primeira pedra, eu peço que leia 1 João, versículo 8, de 1 a 11. E atire a primeira pedra em mim ou numa pessoa que faz uma coisa errada momentaneamente, ou por distração, ou sei lá como aconteceu. Mas Schicarelli, você demorou 20 minutos para se justificar. Claro, gente, eu fiz uma coisa pensando que tinha votado no local certo. Eu não sabia o que tinha feito. Nesse momento, o vereador Chico do Uberaba, eu não vou elogiar nenhum aqui, eu deveria elogiar vários vereadores que me apoiaram aqui. Vários vereadores, né? Não vou citá-los, mas eu estou olhando no rosto de alguns aqui. Mas vou elogiar o Chico do Uberaba pela sua sinceridade, vereador, para mostrar que não havia nada combinado entre eu e ele, de forma alguma, não faz parte do meu trajeto, nem do vereador Chico do Uberaba. E numa atitude peculiar, que é peculiar de sua sinceridade, e praticamente ele justificou. Mas Schicarelli, por que você demorou 20 minutos então? Gente, após o vereador Paulo Rink confirmar que foi eu que tinha votado, eu vim aqui nessa sala para olhar o que eu tinha feito, através das belas câmeras de filmagem aqui, que custou R$45 mil nessa casa, que eu sei o valor. Tá? Muito boa, eu acho que valeu a pena. Tá? Só que chegando lá, o ilustre presidente já estava exportando para um pendrive o meu conteúdo, o que eu tinha feito. É verdade, eu tive que esperar o presidente ou o Charles, que está ali, acabar a exportação num computador que já estava superaquecido. Esperei educadamente. O vereador Jorge Bernardo estava na tribuna falando sobre a guerra do contestado. Peço desculpa, vereador, uma das poucas vezes que não prestei atenção em Vossa Senhoria. Ainda o senhor clamava, eu estava lá, clamava em público, né? Poucas pessoas no plenário, como Vossa Senhoria lembra bem. Esperei educadamente ele acabar os 15 minutos dele, e numa hora adequada, sem ter problema nenhum, minha sinceridade tem que ser valorizada, peguei o microfone, que é na hora exata, avisei naquele momento, sem interromper o ilustre orador, tendo a certeza que vi a primeira votação minha e a segunda votação. Da primeira votação minha, vou passar o vídeo. Vamos lá, gente. Charles, se puder. Eu vinha caminhando pelo plenário com o vereador Zé Maria. No mundo da lua, quem sabe, uma boa conversa. Passou já? Estou indo para a sala de professores. De vereadores. Nesse momento eu saio com o vereador Zé Maria, estava conversando ainda, uma coisa que me atrapalha bastante, é ter perdido a eleição, tudo mais, noite sem dormir, né? Que também é um motivo do déficit de atenção, estresse, né? Se vocês não sabem, é um dos motivos. Votei,
Chico do Uberaba anunciou que tinha votado errado. E depois disso, gente, podem me perguntar, e você não foi votar para você, Chicarelli? O que aconteceu, gente, foi o seguinte, não foi coincidência. Havia um assessor meu esperando já uns 15 minutos com 30 requerimentos para melhorar ruas do Cajuru, que eu estava fazendo vistorias, o vereador Serginho sabe. Tá? E depois eu fui assinar os papéis com essas folhas nesse aparelhinho de votação que é sensível. E esse aparelhinho de votação, acredite se quiser, quando você toca nele, ele pode, sempre acende o microfone, às vezes acende o abstenção, às vezes acende o vermelho e às vezes acende o ponto positivo. Mostra a fragilidade do sistema. Então eu estava assinando lá. Em nenhum momento, isso o laudo pode fazer uma perícia, eu já pedi para fazer uma perícia, que era a minha defesa, em nenhum momento aparece o ato de votar. Eu mesmo fiz isso outro dia aqui. Tinham 3 votações, senhores. Eu comecei a mexer no aparelhinho e assinar. Vocês podem fazer isso. 1 hora acendeu a abstenção, 2 acendeu o botão mais. E todas as vezes acendeu o botão vermelho do microfone. Então o sistema é frágil. Né? Que pese o presidente, até houve já uma melhoria nesse sentido, saber que precisa ser melhorado o sistema. Não só pela, como é que eu vou falar, pela desonestidade, que pode haver, eu acho muito difícil. E nem isso vai medir esse grau, mas pela sinceridade das pessoas, que é meu caso. Aí eu continuo assinando o botão para de Permita uma parte, nobre colega. Então não, é isso. Vereador, não cabe discussão. É isso. Então, acho que estou encerrando por aí, para não ter mais discussão. Eu só quero finalizar, então, agradecendo, vou citar nomes novamente, em especial alguns vereadores que eu estou olhando no rosto dele aqui. São vereadores que sempre mantiveram uma atitude crítica, mas nesse momento, né, entenderam, né, e também quero parabenizar e agradecer a presidência e a mesa, porque eu tenho certeza que se fosse com outra pessoa, também faria o mesmo caminho, e mostra, né, e tomara que fique assim nos próximos anos, né, o sentido de transparência, de mostrar o que aconteceu de fato, para que a sociedade saiba. E, finalizando, né, eu não posso ser incriminalizado, né, por julgar eu pessoalmente, ou as pessoas que me conhecem, que eu fiz uma boa atuação nessa casa, ser incriminalizado ou abrir um processo de cassação por uma atitude aonde, né, como eu falei, foi totalmente de desatenção. Obrigado, senhores. Desculpa se eu prolonguei. Senhor presidente, para formular requerimento não tem como a gente... Nesse momento não, vereador. Dentro desse processo é diferente. Mas é a respeito do processo? Dentro desse processo não cabe. Exatamente isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência. Respeitando o devido processo legal, demos a palavra então ao vereador e vamos passar à deliberação. Em consonância ao disposto do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201, 27 de fevereiro de 67, que estabelece: se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de entregar à comissão processante. Neste momento, consultamos o plenário sobre o recebimento da denúncia. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento da denúncia vão pressionar a tecla positiva correspondente ao sim. Os contrários pressionam a tecla negativa correspondente à opção não. Informando aos senhores vereadores que é apenas por um dever de ofício desta mesa que instauramos esse procedimento. Cabe agora sim ao plenário, que tem soberania, decidir pelo recebimento ou não, livremente. Senhor, para orientar... Não cabe encaminhamento, vereador, de votação. Mas apenas orientar, então, voto não, então, para o não recebimento. Não, eu também vou encaminhar para votar não também. Já colocamos que não há discussão, se não há discussão... Só um esclarecimento, não há senhor encaminhamento. presidente. Para esclarecimento, vereador Tico Cusma. Nesse caso, os vereadores da mesa não votarão. Pelo recebimento, voto. Não votam na comissão processante. Tá?
em votação. É só orientar que o menos é pelo não recebimento. Pelo não recebimento, Então, vota não. É o menos. Pelo recebimento, vota sim, sem nenhum constrangimento para esta mesa. Mas sim, aquele que está... Depois aí vai ficar o voto ou não? Não. Recebeu ou não recebeu? Está aprovado ou rejeitado? Deixa eu ver se sou eu. Tá certo. Ele está aberto, só apertar perto. Pode apertar. Todos os seus vereadores já votaram. Votação encerrada. Nem um voto sim, 5 abstenções, 25 não. Esse resultado demonstra a compreensão, a independência dos senhores vereadores e da parte da mesa a demonstração de que não tem nenhum protecionismo, e daí a razão de ter 5 abstenções, inclusive aqui dos senhores vereadores. De parabéns esta casa por dar uma resposta desse nível à nossa sociedade. Câmara Municipal de Curitiba é transparente. Quem disser o contrário estará faltando com a verdade.